E aí eu comecei a dançar por hobby, realmente, nada muito ambicioso, nem nada. Mas aí isso foi crescendo, 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 e aí eu, aos 10 anos, comecei a me profissionalizar, e aos 16 anos eu entrei para a companhia de dança. E aí, então assim, eu vivia nisso, eu dançava 8 horas por dia e estudava, então a minha vida era a dança. Durante 9 anos da minha vida, a minha vida era dança. E com isso vinham os amigos, a gente saía, a gente ia pra festa, geralmente depois de espetáculos a gente saía pra comemorar. Então assim, eu nunca fui muito assim, de fazer muita besteira, mas também vivia assim, literalmente no mundo. Eu conheci o Guilherme, a gente trabalhava na mesma empresa, e aí a gente começou a conversar, tudo, rolou aquela paquera, e aí a gente ficou conversando. E ele também estava afastado da igreja, ia, não ia, ficava nesse meio termo, em cima do muro. E aí ele participou de um acampamento de jovens e ele se converteu. E aí a gente estava assim meio que começando a namorar e ele foi claro pra mim, falou assim, olha, a gente só começa a namorar se você for pra igreja junto comigo. E de cara assim eu aceitei, falei, tudo bem, mas assim, pensando na minha cabeça, eu falo pra ele que eu vou, mas na verdade eu não vou, eu enrolo ele. E aí eu comecei a vir a frequentar Campos Elíseos e logo de início eu descobri que aqui tinha um ministério de teatro e dança. Então eu ficava meio sondando o ministério, porque eu já dançava, fazia muitos anos, então eu ficava só olhando, frequentava, mas só olhando. E aí um dia, o líder do ministério, hoje é o pastor Vinícius, ele me convidou para dar aula de dança para o pessoal no ministério. E foi através do Ministério Atitude que eu comecei a me envolver na igreja, e aí Deus foi começando a trabalhar no meu coração com relação a isso. E aí eu conheci as pessoas, e aí foi quando começou o processo que eu comecei a frequentar Campos Elíseos e gostar de frequentar Campos Elíseos. O dia da minha conversão mesmo, eu lembro até hoje, foi o dia do batismo do Guilherme. Quando eu realmente entendi o que Deus tinha pra mim e o que Ele tinha preparado pra mim. Então naquele dia eu falei, não, Ele me escolheu, eu senti o amor dele, eu senti a presença dele no culto, senti o amor dele através das pessoas, mas foi no dia do batismo que eu realmente me senti tocada por Deus mesmo. Eu sempre valorizei muito família, mas assim, a minha família, nós nos amamos muito, mas assim, a gente sempre tem aquela relação meio seca, meio assim, meio mais ou menos. E assim, hoje em dia, a relação com os meus pais, com meus tios, é uma relação extremamente de amor, assim, extremamente de carinho. A gente se vê praticamente todo final de semana, todos os dias. E também, assim, esses valores, pessoas, sabe? Eu comecei a me importar mais com as pessoas à minha volta. Porque quando eu dançava, as pessoas à minha volta, entre aspas, eram minhas inimigas ou meus rivais. A gente tinha que disputar por uma vaga numa apresentação, ou a gente tinha que disputar um solo numa apresentação. Então era como se não existisse amizade ou não existisse pessoas importantes. E aqui no Ministério Atitude, em toda a igreja, é como se as pessoas me acolhessem, as pessoas me amassem, e isso fez a diferença. Eu me transformei numa pessoa amável, que ama as pessoas e que tenta fazer as pessoas se sentirem bem no nosso meio. Então eu acho que é mais ou menos isso, assim, o amor. Eu sempre amei as pessoas, mas essa questão de viver em comunidade, você aceitar as diferenças, estar realmente unidos como irmãos, isso foi o que realmente mudou a minha vida. Eu passei a olhar mais para fora. Antes eu olhava para mim, para minha vida, para os meus sonhos, para os meus planos, e hoje eu penso nos planos de Deus. Eu olho para as pessoas, eu tento me colocar no lugar das pessoas, sentir o que elas sentem e tento amar as pessoas assim como Deus me ama. Eu sei que nunca vou ser perfeita, isso é fato, mas eu tenho certeza que a Regiane que eu era, essa eu nunca mais vou ser. E essa igreja
igreja, ela tem uma coisa que é a receptividade, assim, as pessoas quando entram aqui, elas se sentem extremamente amadas, acolhidas, é uma coisa assim, inexplicável, que você não sente em outros lugares, mas aqui, assim, as pessoas chamam você, conversam com você, abraçam você, tem muitas mães aqui, muitas avós aqui, então assim, é esse amor que Campos Elíseos tem, que você não vê em nenhuma outra igreja, a amizade realmente que você tem com as pessoas aqui, que você não consegue ver em outros lugares, ou talvez tenha e você não consegue perceber tanto quanto aqui em Campos Elíseos. O pastor Vinícius é a primeira pessoa, porque foi ele que acreditou no menino Guilherme, porque enquanto algumas pessoas falavam assim, não, isso não vai dar certo, ou isso não está certo, ela não é evangélica, acho melhor você separar, ele foi a pessoa que realmente acreditou e falou assim, vai, Deus tem um propósito, se você acha, se você está sentindo paz no coração, vai, a gente vai orando, e ele acreditou nisso, ele acreditou em mim, o Gui também por ter acreditado nisso, e assim, se eu fosse citar aqui, teria muitas pessoas, o pessoal do Atitude, todos que participaram do Atitude, que me acolheram, o pastor Thiago, a Bia também, assim, são muitas pessoas, na verdade foi toda a comunidade, é como se você entendesse coisas que você nunca entendeu e experimentasse de coisas que você nunca experimentou. Eu sempre falo assim, todo mundo tem um vazio dentro de você e todo mundo tem um pouquinho de Deus dentro de você. É como se esse pouquinho de Deus tomasse conta do seu coração e você sentisse uma alegria em momentos que você não consegue sentir, ou você conseguisse enxergar coisas que talvez você não enxergasse, você consegue ver as coisas com uma outra forma. É realmente a mudança, assim. Quem me conhece sabe o que eu era e o que eu sou. Deus, ele é transformador, e eu creio que como ele transformou a minha vida, ele transforma a vida de outras pessoas. Eu não sei o que seria de mim se não fosse Deus na minha vida, mas com certeza eu estaria muito ruim, estaria num lugar muito ruim, mas assim, Deus transformou a minha vida e na verdade me deu uma vida, porque hoje eu percebo que o que eu tinha não era uma vida, eu simplesmente estava presente no mundo, eu não vivia a minha vida. Hoje eu posso dizer, eu vivo a minha vida, eu tenho prazer em viver a minha vida e eu tenho prazer nas coisas que eu faço, porque em Jesus tudo fica mais gostoso, as coisas têm cheiro, as coisas têm sabor, a vida fica mais gostosa de ser vivida. A gente sempre brinca e fala assim, o Gui sempre fala assim, você não casou enganada. Realmente eu não casei enganada, eu sabia que ele ia pro seminário, eu sabia que ele ia ser pastor. E no começo isso foi difícil, porque é uma responsabilidade muito grande, apesar de eu sempre falar para as pessoas assim, o Gui é o pastor, eu sou a esposa dele, e as pessoas cobram muito de você. Mas hoje, ele formado, eu entendo o meu papel no ministério, eu entendo o meu papel como auxiliadora dele, como cooperadora no ministério dele, que também é meu, porque eu estou junto com ele, então o ministério é nosso, mas eu entendo hoje o meu papel no ministério e eu sei que é isso que Deus escolheu para o Gui, eu sei, eu entendo que é isso que Deus escolheu para mim, e a cada dia Ele vai me mostrando como eu devo fazer, o que eu devo fazer. Realmente, a questão do ministério, eu me coloquei totalmente na dependência de Deus. Eu falei, Deus, o Senhor escolheu o Gui, então eu tenho certeza que o Senhor vai me conduzir nos caminhos certos. Sempre tem coisas que acontecem que você fala assim, poxa vida, estava tudo dando certo e agora tá tudo dando errado, assim, então não desista, em Deus nós conseguimos. Persistam nas coisas que vocês acreditam, nos planos de Deus, para os ministérios e para toda a igreja, e se envolvam com os ministérios da igreja, com as comunidades, não só com a igreja, mas com a comunidade de Novo Campos Elíseos, se envolvam, porque esse é realmente eu entendo que é o plano de Deus, você ser missional fora da igreja, no seu bairro, mas também ajudar, cooperar na sua comunidade. Eu queria ver a igreja com pessoas que refletem a glória de Deus. Eu poderia dizer assim, eu queria ver essa igreja com 300 pessoas, 500 pessoas, mas se a igreja tiver com 100 pessoas que realmente
realmente entendem a graça de Deus, o amor de Deus, entendem Deus como Pai, como o caminho. Isso para mim é o que importa. Eu queria ver essa igreja, uma igreja extremamente missional, uma igreja que olha para fora, uma igreja que está por aí fazendo discípulos e discipulando pessoas e sendo discipulado por pessoas. Eu queria ver essa galera que hoje são jovens, adolescentes, adultos assim, que olhem para trás e falam assim, eu fiz e valeu a pena. E eu, daqui a 50 anos, eu acho que eu vou estar aqui ainda e assim, eu quero olhar para trás e falar assim, eu participei dessa igreja, eu fiz parte desse centenário, eu faço parte dessa comunidade, eu tenho orgulho de fazer parte de Novo Campos Elíseos, porque Novo Campos Elíseos fez a diferença onde ele colocou os pés. Tem aquela música que fala assim, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar, você acreditou e isso é tudo. E assim, se Deus não tivesse acreditado